Não, ficou assim. Eu acredito que as pessoas entenderam bastante essa coisa do travar, né? Essas questões emocionais que vêm de infância. Aham. É, eu vejo isso, inclusive, na nossa sala de aula, né? Que eu e a Uhum. Diana somos colegas. Não, colegas não, classmates. Classmate. Ah, classmate. E, e a gente, assim, porque cada uma de nós é diferente, né? Então, por exemplo, assim, eu não tenho nenhum pingo de inibição, absolutamente zero inibição. Entendeu? Eu falo, se tiver que falar errado, eu falo. Se incomodar muito, sou capaz até de cantar em inglês para incomodar mesmo. A joia. Então, mas a gente percebe isso, sabe? A pessoa ela tem a preocupação de não falar errado. Aí eu acredito que tem essa função, que quando a gente só aprende literalmente falando, né? Uhum. E quando você está numa a sala de aula, se você já soubesse, você não estaria na sala de aula. Aliás, poderia estar na sala de aula, mas como a teacher, não como estudante. E isso é bem nítido, sabe? Você percebe que a pessoa ela tem consciência do que ela está aprendendo, mas ela tem esse medo do julgamento, né? E é muito complicado. Eu não sei dizer para você, Cris, que uma pessoa nessa situação sente, porque como eu disse para ti, né? Inibição zero, então. Cada pessoa ela vai sentir de um jeito. E mesmo assim, e olha só que é mais bacana tudo isso, né? Quando eu falo assim de trabalhar a raiz de um problema. Quando a gente vai buscar essa trava do inglês ali, tá ali na infância, Uhum. se a gente vai pegar de uma maneira geral, ela não está impactando só o inglês. Ela impacta em uma série de áreas da vida dela. Que Sim. ela não se sente, às vezes, vamos pegar de novo o exemplo do menino que a mamãe vivia falando, você não pode falar, você não. Uhum. Então, aquele tipo de pessoa que ele fica ponderando muito o que ele tem que falar. Ele acha que tudo aquilo que ele tem para falar nunca é bom o suficiente. E se a gente for pegar essa fala, a gente começa a pegar as outras áreas da vida, a gente vai começando a entender que aquilo está impactando várias áreas da vida dele. Uhum. E quando a gente trabalha essa parte que está segurando aqui no inglês, não é só o inglês que está impactando uma série de outras áreas que ele não está nem percebendo. Uma Sim. vez que a gente trabalha isso aqui, as outras áreas automaticamente elas mudam. Então as pessoas elas começam a falar diferente, elas começam a acreditar mais no que elas têm para falar para as pessoas. As outras pessoas automaticamente começam a tratá-la de uma maneira diferente e ele começa a falar assim, mas o que está acontecendo? Está Uhum. acontecendo que você mudou uma série de questões que estão ali na parte mais profunda da sua mente em relação a você mesmo e quando você se conecta com o outro, é muito mais, o outro consegue fazer essa leitura, porque eu sempre falo, né? Nós, não sei se você sabe, nós somos expert em linguagem não verbal. Uhum. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue fazer a leitura do outro sem o outro abrir a boca. E a gente fica expert quando? Quando a gente é criança. Então, olha só, você nasce, você vai para casa, a mamãe chega e fala, né? Nada do que a mãe tá falando. Só que a criança, ela começa a interpretar o quê? Os gestos. Então, o rosto da mãe, a criança, ela sabe detectar quando a mãe tá feliz, quando a mãe tá brava, quando a mãe tá triste. Ela consegue Quando quer detectar isso. pedir alguma coisa, no momento de Ela já sabe. pedir, o jeitinho, se vai chorar, se vai acariciar, né? Então, e a mãe, quando ela vai fazendo esse tipo de coisa, então a criança ela começa a detectar isso através da fisionomia da mãe, da, da voz, né, da frequência da voz, daquilo que tá emanando, do toque, né? Então, imagina só, uma criança, quando ela chega em casa, a mãe tá falando lá palavras, mas ela não sabe interpretar palavras ainda. Só que ela começa a detectar tudo isso, então a gente começa a ficar perito em linguagem não verbal. Então a gente faz a leitura do outro muito rápido. Então a mãe, às vezes ela tá lá com o pai, tem uma discussão danada, e a criança tá no mundo dela, ela nem sabe que tem mundo direito, né? Ela tá ali vivenciando a vida dela. Aí a mãe tá brava com o pai,
Estão numa discussão danada e a criança chora e a mãe fala, eu vou lá cuidar do seu filho, porque seu filho tá chorando, vou alimentar seu filho. E ela tá com a emoção dela lá em cima, né? A flor da pele, ela tá com uma raiva ali. E a hora que ela pega aquela criança, o toque já vai ser diferente. E a criança, ela já identifica. Só que imagina no mundo da criança. A criança não sabe que ela teve uma discussão com o pai. A criança não sabe que a mãe tem chefe, tem vizinho, tem... E aí, quando vem esse pegar diferente, existe uma interpretação ali. E aquela interpretação, às vezes, pode gerar o que eu fiz? Porque a criança, ela fala assim, bom, o mundo é esse, né? O que eu fiz de diferente? Então, a gente começa a ficar muito período em linguagem não verbal. Então, quando a gente vai para a sociedade, a gente detecta o outro por através dessas linguagens. Então, quando você muda coisas aqui dentro, as pessoas, através da sua postura, do modo em que você está lidando com você mesmo, eles se interpretam também e param de encher seu saco naquelas questões que às vezes te enchia. Por quê? Simplesmente por conta dessa linguagem, por conta do modo de você mudou esse seu modo de agir, de se comportar. É muito incrível isso.